Olha, dados da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió mostram que quase um terço das vítimas de Covid-19 na capital tinham diabetes. 701 das 2.347 vítimas por Covid na capital tinham exatamente a doença, a diabetes. Para nos explicar por que a doença agrava os quadros de Covid, a gente conversa agora pela internet com a médica endocrinologista Clélia Miranda, que está com a gente e gentilmente participa do Cidade Hoje para nos explicar. Boa noite, doutora. Por que a Covid é mais perigosa para quem tem diabetes? A gente sabe que também tem outras doenças que também podem agravar, mas especificamente no caso da diabetes, por que pode ser mais grave? Boa noite. Boa noite, Edson. Essa estatística é uma estatística muito triste, né, especialmente para a gente, mas o que é que acontece? O diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória, né, basicamente uma doença inflamatória. E quando aquele paciente tem esses fatores de risco e não tem um controle adequado da glicemia, esse fator inflamatório associado à doença viral, eles pioram muito o prognóstico do paciente, eles aumentam o processo inflamatório, entendeu? A COVID, ela tem alguns receptores que entram na célula, que fazem o vírus entrar na célula, que eles são muito mais expressos nesses pacientes. Então, esses receptores fazem com que a doença seja muito mais agravada nesses pacientes. O paciente tende a complicar mais, a ter, a ter que ir para a UTI, a ter comprometimento pulmonar muito maior. Além de tudo, o paciente diabético tipo 2, principalmente o paciente diabético tipo 2, ele tem associado a isso a obesidade, né? Que muitos deles, eu não estou falando todos. E aí isso faz com que também esses fatores inflamatórios sejam mais exacerbados nessas doenças. Entendi. Então, nesses números aí, por mais que a gente diga que a diabetes é o principal problema, a principal doença, em alguns casos é associada também a outros problemas, sim, sim, outras comorbidades, né, doutora? Sim, além de tudo, o paciente diabético, ele também tem, muitas vezes tem hipertensão associada, tem o que a gente chama de síndrome metabólica, que é a alteração da obesidade, da cintura, a obesidade abdominal, né, o aumento da cintura abdominal, associado a isso a dislipidemia, a doenças cardiovasculares. Então, já é um paciente, já tem algumas doenças que vão facilitar esse processo inflamatório, além das doenças vasculares e as doenças renais também, que complica muito o paciente quando ele vai para a UTI, que precisa de muitas drogas, isso daí complica mais, entendeu? Infelizmente. E aí essa associação aí toda de comorbidades, de problemas, podem levar realmente, acabam levando a casos mais graves que infelizmente acabam em óbito, né? Isso, exatamente. Lembrar que o diabético, o paciente diabético, ele não tem o maior risco de pegar a COVID comparado com os outros pacientes, mas eles têm a maior probabilidade de complicar, de ter que ir para hospital, de ter que usar leito de UTI, de ficar mais tempo em UTI também. São aqueles pacientes que, além de tudo, o paciente, durante o internamento, ele precisa usar doses altas de corticoide, o que complica mais a sua doença, né? O que precisa mais de tempo, de insulinização desse paciente. É um paciente muito mais complexo, que precisa de uma atenção maior. Consequentemente, ele demora mais tempo, consequentemente, ele tem a possibilidade de complicar mais. Pois é importante essa fala da senhora para reforçar exatamente isso. A gente não está explicando aqui, dizendo que quem tem diabetes vai pegar com mais facilidade o vírus. Sim. Não, o risco é para todo mundo. O risco é para praticamente todos. Igual agora para toda a faixa etária. No início, né, doutora, a gente tinha os grupos de idosos, que eram mais suscetíveis. Mas isso já mudou faz muito tempo. Então, o que a gente está reforçando aqui é que, se você tem diabetes, você precisa ter um cuidado maior com exatamente essa proteção, né? O uso da máscara, evitar aglomeração, se vacinar, porque quem tem diabetes, né, tipo 2 também já pode se vacinar, já deveria ter se vacinado, né, doutora? Já entrou no grupo de vacinação, no grupo de risco, na prioridade de vacinação, né? Então, os jovens diabéticos também, a gente tem muito jovem de 30 e tantos, 40 anos, já podem entrar nesse grupo de vacinação, então é importantíssimo. E assim, muitas vezes o paciente nem sabe que é diabético, né? Muitas vezes o paciente tem diagnóstico de diabetes por alguma complicação. Isso a gente viu várias vezes no consultório. O paciente chega para a gente: doutora, eu internei com Covid, compliquei lá e descobri que eu era diabético. E aí está voltando para a gente ajustar a dose das medicações.
entendeu? Além de tudo, a gente tem isso, né? Pacientes que não sabem que são diabéticos. Exatamente. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui. A gente espera ter ajudado, né? Você aí em casa, que de repente conhece alguém diabético que ou não está tratando corretamente, porque é importante dizer, diabetes não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, né? Então é importante tratar. E se não se vacinou, vai se vacinar. Se está correndo algum risco a mais, quer dizer, não está tendo os cuidados necessários, tenha um cuidado maior nesse momento. Não é isso, doutora? Exatamente isso. Não esquecer de vacinar, principalmente. Obrigado, doutora. Um bom final de semana para a senhora. Obrigado pela sua participação. Igualmente. Boa noite. Boa noite.